e o Deus da tua descendência. Meus irmãos, servir ao Senhor é um privilégio ao qual não somente aqueles que já desfrutam de um relacionamento com Cristo podem então desfrutar. Servir ao Senhor é um privilégio ao qual os nossos filhos também são beneficiados pelo fato de terem pais crentes. Ser filho de pais crentes que vivem para a glória de Deus, que confessam Cristo Jesus como Senhor e Salvador, é um privilégio de suas vidas. Os pequenos que aqui estão, lembrem-se disso. Vocês que são pais, lembrem-se disso. Vocês que são responsáveis por crianças, lembrem-se disso. O melhor que nós podemos oferecer e deixar para os nossos filhos, meu irmão, não é nada desse mundo, mas é a fé em Cristo Jesus. As crianças são chamadas desde cedo a ver os seus pais se relacionando com Deus. No momento em que o povo de Deus vai sair do Egito, o Senhor pede para que as crianças façam parte e vejam seus pais desfrutando da Páscoa. Para que eles tenham a oportunidade de perguntar aos pais o que é aquilo. E então os pais possam então ensinar os seus filhos dizendo: nós estamos celebrando o fato de que Deus nos livrou da escravidão. Diante dessa realidade a qual os filhos são abençoados por Deus, através do relacionamento e da fé de seus pais, o Senhor nos diz que a aliança a qual Ele faz com os pais, ela também abençoa e também chega à descendência. E essa aliança, ela é perpétua. A circuncisão, no período do Antigo Testamento, simbolizava isso. De que não somente os adultos que eram circuncidados pertenciam à família de Deus, mas as crianças também eram circuncidadas, porque através da fé de seus pais, também estavam inseridas no relacionamento da família da aliança. Mais tarde, aquelas crianças que eram circuncidadas ainda nos seus primeiros dias, tinham a oportunidade, então, de professar a fé em Cristo Jesus, professar a fé em Deus, no caso do Antigo Testamento, ou, infelizmente, apartar-se dos caminhos do Senhor. Foi assim com Esaú e Jacó. Ambos receberam o sinal da circuncisão. Mas somente Jacó, o usurpador, veio então a ser contado como parte da família de Deus. À luz, então, do Novo Testamento, nós temos a substituição e agora o sinal do pertencimento à família de Deus. Não é mais a circuncisão, mas é o batismo. Em Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 11, Paulo vai dizer: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A circuncisão de Cristo já não é mais a circuncisão da carne, mas agora ela é celebrada e vista de forma visível através então do batismo. No Antigo Testamento, só os homens, obviamente, eram circuncidados, pois aquilo que era exigido era que fosse cortado parte do órgão masculino, e evidentemente as mulheres estavam privadas de alguma forma desse sinal. E talvez a gente se pergunte de uma forma óbvia: é claro, é porque é menina e precisava ser um menino. Mas não é isso. O Antigo Testamento está nos dizendo, como através de uma sombra, que o derramamento de sangue não seria de uma mulher, mas seria de um menino. Por que agora, no Novo Testamento, as crianças, as meninas também são batizadas? Porque nós não precisamos mais de sombra. Cristo já nos trouxe clareza. O menino que precisava derramar sangue, já derramou. E é por isso que hoje, crianças, meninas, são batizadas. Porque aquilo que era sombra já foi realizado em Cristo Jesus. Então, irmãos, nesse dia de hoje, eu quero nos lembrar e trazer à memória a cada um de nós, através do batismo do Rodrigo Filho, de que Deus fez uma aliança não somente comigo, mas Deus fez uma aliança com a minha família. Deus não fez uma aliança somente com você, Deus fez uma aliança com os teus filhos. Que em nome de Jesus, então, essa certeza possa estar em nossa mente. O batismo infantil não é algo católico, é algo cristão.
é algo estabelecido pelo próprio Deus e ensinado na sua santa palavra. Quero então, irmãos, convidar aqui à frente Rodrigo Carvalho da Silva, juntamente com a sua esposa Diovana da Silva Santos Carvalho e seu filho Rodrigo Carvalho da Silva Filho. Muita emoção. Queridos, eu vou fazer a pergunta aos irmãos. Peço que os irmãos respondam perante a igreja, de forma audível, as perguntas que serão feitas. Vocês reconhecem que esta criança é dádiva de Deus e que, por natureza, ela necessita da graça salvadora de Cristo? Sim. Amém. Vocês confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, confiando unicamente na graça de Deus para a salvação de vocês e do seu filho? Vocês prometem criar esta criança no temor do Senhor, ensinando-lhes as Escrituras Sagradas, orando com ela e por ela, e conduzindo-a nos caminhos do Evangelho? Vocês se comprometem a viver diante desta criança um exemplo cristão, buscando uma vida de piedade, arrependimento e obediência a Cristo? Vocês prometem participar ativamente da vida da igreja, colocando esta criança sob os meios de graça, a palavra, os sacramentos e a disciplina cristã? Vocês reconhecem que a salvação é obra exclusiva de Deus e que o batismo não garante automaticamente a regeneração, mas é um sinal do selo da aliança da graça? Vocês se comprometem a orar para que, no tempo do Senhor, esta criança venha a professar publicamente sua fé em Jesus Cristo? Amém. Queridos, peço que os membros da igreja se coloquem de pé, por gentileza. Meus irmãos, hoje é um dia de alegria para todos nós. Ao mesmo tempo que nós temos o privilégio de ver o batismo do Rodrigo Filho, ao mesmo tempo também nós estamos comemorando o tempo ao qual o Senhor nos permitiu viver com eles, mas também nós nos despedimos. Mas enquanto Rodrigo e Diovana forem membros dessa igreja, será o nosso dever também cuidar e auxiliar na criação do Rodrigo Filho. Então, por isso, irmãos, eu gostaria que diante de Deus, os irmãos pudessem, então, se comprometer. Os irmãos prometem auxiliar estes pais com orações, ensino e exemplo cristão, para que esta criança seja criada na fé e no amor de Cristo. Sim. Amém. Deus seja louvado. Queria convidar o presbítero Cristiano que pudesse me auxiliar nesse momento. Rodriguinho, tu és filho da aliança, sobre ti está a promessa de Deus, e é por isso que diante daquilo que o Senhor me proporciona de ser ministro dos sacramentos e da palavra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Senhor, derrama a tua graça, Senhor, sobre esta criança. E nos dê o privilégio e a alegria, Senhor, de vê-lo um dia, Senhor, poder professar a fé em Cristo. For da tua vontade, Senhor, nos concede que Rodrigo e Diovana, juntamente com Rodrigo e os filhos que virão, em nome de Jesus, possam voltar, Senhor, a amar, Senhor. E agora, Senhor, nessa nova fase da vida deles, que eles possam, Deus, encontrar uma família na fé, que os acolha, que cuide deles, e que eles também, Senhor, possam cuidar dos seus irmãos em Cristo, crescerem na graça. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos por cada dia que o Senhor nos permitiu viver ao lado deles, que a sua boa mão, Senhor, os conduza agora para onde quer que o Senhor os levar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Queridos, nós estaremos, após o término do culto, nos despedindo de Giovanni e Rodrigo, mas como é de costume da igreja, eu gostaria de poder convidar Jéssica e presbítero Tarley, pudessem dar um abraço nessa família, simbolizando nossa alegria e gratidão pela vida dos irmãos. Quero também dizer à família de Rodrigo, que foi um privilégio, né? A família de Rodrigo e de Giovana. Foi sempre um privilégio poder cultuar o Senhor com vocês, né? Não sei quando o Senhor nos dará essa alegria de novamente poder cultuarmos, celebrarmos o nome do Senhor juntos, mas precisarem, contem com essa igreja, em nome de Jesus. Queridos, vamos nos assentar.